Olá, caríssimos alunos! Na aula de hoje, iremos abordar os temas instalações para suínos e alimentação para suínos. Temos como objetivo, no tema instalações para suínos, identificar as instalações e os equipamentos necessários na suinocultura. As instalações para suínos devem atender a determinadas exigências básicas quanto à higiene, orientação, economia, racionalização do trabalho e facilidade de manejo dentro da propriedade. O local destinado à suinocultura deve ser alto, seco, arejado e com boa declividade para manter a temperatura interna da instalação dentro da zona de conforto térmico dos animais. Aproveitando as condições naturais do clima, alguns aspectos básicos devem ser observados, como orientação em relação ao sol, área circulante e sombreamento. Os galpões devem estar posicionados no sentido leste-oeste, em relação ao sol, diminuindo assim a penetração de raios dentro dos galpões. Observem a figura do slide. Nesta imagem, observamos a instalação em relação à trajetória do sol. Observem que o sentido da instalação, como nós falamos anteriormente, tem que ser no sentido leste-oeste. Qual que é a finalidade deste sentido da instalação? É que o sol ele está incidindo diretamente sobre o que nós chamamos de cumunheira da instalação, que é essa parte mais alta da instalação. E com isso, nós não permitimos a entrada de raios solares dentro da instalação. Durante todo o dia, o sol vai estar incidindo em cima do telhado da instalação. Daí a importância da gente sempre construir os galpões no sentido leste a oeste. Isso para todas as fases da criação de suínos. Ressalto ainda a importância de obedecer a distância entre as instalações, sendo suficiente para que uma não atue como barreira à ventilação natural da outra. Assim, recomenda-se afastamento de 10 vezes a altura da instalação entre as duas primeiras, sendo que, da segunda instalação em diante, o afastamento deverá ser de 20 a 25 vezes essa altura. Para a nossa região, onde temos altas temperaturas, a ventilação natural é de extrema importância. Além disso, torna-se necessário o acompanhamento do conforto térmico dos animais em todas as fases de criação. Nesta figura, nós podemos observar as instalações para suíno construídas nas distâncias que nós colocamos como ideal para que uma instalação não prejudique ou não atue, melhor dizendo, como barreira para as segundas e demais instalações. Assim, nós temos aqui a primeira instalação com uma distância de 10 vezes a altura em relação à segunda. Então, se essa primeira instalação tem 3 metros de altura, esta distância entre as instalações deverá ser de 30 metros. Da segunda
para a terceira instalação, o que a gente tem que preconizar é de 20 a 25 vezes a altura da segunda instalação. Então, se a gente considerar que essa segunda instalação também tem 3 metros de altura, a distância mínima entre essas instalações, a segunda e a terceira, deverá ser de 60 metros de distância. Então, e assim por diante. Se tivéssemos aqui uma quarta instalação, manteríamos aí a distância de 20 a 25 metros de distância entre essas instalações. Isto é importante para que uma instalação não sirva de barreira do vento, do conforto térmico, para as instalações que estão na sequência posterior aí à primeira, segunda e demais instalações. Então é importante realmente a gente ter essa distância, obedecer essa distância entre as instalações. Uma outra situação importante entre as distâncias de instalações é para que a gente também evite, quando a gente tem fases diferentes em galpões, evitem a transmissão de doença. Essa distância, quanto maior, melhor para esta condição. A utilização de árvores altas próximas às instalações produz um microclima ameno, devido à projeção de sombra sobre o telhado. Devem ser mantidas desgalhadas na região do tronco para não prejudicar a circulação natural do vento. Observamos a figura do próximo slide. Para ilustrar a questão do sombreamento natural, nós colocamos para vocês esta imagem onde que nós temos árvores plantadas a uma certa distância do galpão e observamos que a parte do tronco, até mais ou menos a altura do telhado, ela foi desgalhada. Para que isso? Para não atrapalhar os galhos dessas árvores, não atrapalhar a circulação natural dos ventos. É importante a passagem do vento no galpão para colaborar com o conforto térmico dos animais. Ressalto que na nossa região, que possui temperaturas elevadas, essa condição de sombreamento e de passagem do vento, ela é de extrema importância. É importante lembrar que o número de instalações e equipamentos depende do tipo de produção, do sistema de produção adotado e do capital de investimento disponibilizado. Neste sentido, nesta aula, vamos conhecer as principais instalações de suporte para a suinocultura. Os galpões ou salas são os locais adequados para a criação dos suínos. Na suinocultura, temos 4 tipos de galpões de criação: maternidade, creche, gestação e crescimento e terminação. Além dessas, existem outras instalações especializadas, como o reservatório de água, ou o quarentenário, a fábrica de ração, o depósito, o escritório e o local de tratamento dos dejetos. Galpão maternidade. O galpão maternidade deve ser higiênico, de fácil manejo e conter, basicamente, uma proteção contra o esmagamento dos leitões pela porca, uma fonte de calor para os recém-nascidos e um abrigo para os leitões. Existem vários tipos de maternidade, como baia maternidade e gaiolas de parição.
a maternidade com gaiolas de parição é o tipo mais recomendado para evitar o esmagamento de leitões pelas porcas. Essas gaiolas devem ser construídas, preferencialmente, de ferro. Cada gaiola de gestação deve apresentar as seguintes dimensões: 2,2 metros de comprimento, 1,1 metro de altura e 0,6 metros de largura e de 40 a 60 centímetros de espaço laterais para os leitões. Deve existir uma inclinação no sentido de facilitar o escoamento de líquidos durante a limpeza. A gaiola deve conter ainda bebedouros do tipo chupeta ou calha e comedouros apropriados para a porca e leitões. Neste slide, temos um exemplo de um galpão maternidade. Neste galpão maternidade que nós estamos observando, nós observamos aqui as gaiolas de parição. Então observe que essas gaiolas não permitem que a porca deite sobre os leitões e que ocorra o esmagamento dos mesmos. Então eles estão protegidos pela essa estrutura de ferro que está aqui embaixo e também pelas laterais aqui da gaiola. É importante ressaltar também que esse tipo de gaiola possui o que nós chamamos de escamoteador, que é um espaço específico para os leitões, é este espaço aqui. Podemos observá-lo melhor nesta figura, onde nesse espaço existe uma fonte extra de calor, geralmente por lâmpada incandescente, para os leitões, já que nesses primeiros dias de vida eles são muito susceptíveis à morte pelo frio. Baixas temperaturas podem levar esses leitões às mortes. Eles não são autossuficientes na regulação da sua temperatura. Daí a necessidade de um ambiente que tem um aquecimento extra para que esses leitões não morram pelo frio. Nesta última figura aqui a gente está vendo o exemplo de algumas gaiolas de parição vazias e observamos que essas gaiolas são suspensas, tá? Elas não estão rente ao chão e na parte inferior essa distância é maior também para facilitar a limpeza das gaiolas da maternidade. Observamos essas estruturas aqui em marrom, que são as estruturas do escamoteador, onde tem o ambiente com aquecimento extra aí para os leitões. Neste slide, nós observamos o exemplo de um galpão de gestação. Após a cobertura, as porcas vão para as baias coletivas ou gaiolas de gestação individuais. É indicado cerca de 10 metros quadrados por baia com porcas, ou gaiolas de gestação devem ter 2,10 metros de largura. As instalações devem conter bebedouros e comedouros apropriados. Na figura do slide, podemos observar um galpão de gestação com várias gaiolas de gestação. No galpão de gestação podem estar instaladas as baias de reprodutores e pré-cobrição. Sugerem-se baias coletivas com, no máximo, 4 animais para as porcas, considerando 2,5 metros quadrados por fêmea, e baias individuais para o reprodutor, de 9 metros quadrados por macho. Galpão creche. O sistema apropriado de creche é a gaiola de piso vazado
com divisórias desmontáveis para melhor higienização e manejo dos animais. Devem estar suspensas a 0,6 metros do piso e dimensionada para receber uma leitegada de 25 leitões menores por baia ou 12 leitões maiores por baia, considerando uma área de 0,45 metros quadrados por leitão em baias coletivas. Neste slide, nós temos o exemplo de baias coletivas para os galpões de creche. Observem vocês que cada baia existe determinada quantidade de animais, variando aí até 25 animais, com comedouros e bebedouros para cada baias deste galpão. Nesta outra imagem aqui, também observamos um piso vazado e os comedouros individuais, coletivos e automatizados para cada baia coletiva. Lembramos-se, no início, na fase inicial, nós podemos ter até 25 animais por baia. Após os animais ficarem maior, nós trabalhamos com apenas 12 animais por baia, respeitando a condição de 0,45 metros quadrados por animal em cada baia. Galpão de crescimento e terminação. Nessas fases, recomenda-se que os animais permaneçam na mesma baia, considerando uma área por leitão igual a 1,1 metro quadrado. As paredes divisórias devem ter 0,6 metros de altura e o piso uma inclinação de 2 a 3% para facilitar o escoamento de dejetos. Nesta imagem nós temos dois exemplos de galpão de crescimento e terminação. Então nós temos um galpão aqui maior na primeira figura, que recebe também um número maior de animais por baia. Observamos que aqui nós temos dois comedouros automatizados e que eles têm acesso a duas baias ao mesmo tempo. Então os animais desta primeira baia estão alimentando nesses dois comedouros aqui e esses animais desta segunda baia também alimentam nesses dois comedouros. E aqui na segunda imagem nós temos um outro exemplo de baias de crescimento e terminação, com um número menor de animais e sem receber comedouro automatizado. E observamos aqui ao fundo bebedouros do tipo chupeta, sendo dois bebedouros por baia. O número de bebedouros e de comedouros que são colocados por baia, que devem ser colocados por baia, vai variar de acordo com o número de animais em cada baia. Nestes galpão de crescimento e terminação, nós também não recomendamos lotes muito grandes, acima de 25 animais por lotes. Lembrando também que nós devemos respeitar a área de 1,1 metros quadrados por animal em cada baia. Reservatório de água. A água da granja deve ser de boa qualidade, fresca e
à vontade para os suínos de todas as idades. A quantidade de água utilizada em uma criação de suínos depende do sistema de criação, do tipo de bebedouro e da existência ou não de fossas para a retenção de dejetos. Além da água para beber, a granja necessita da água para a limpeza das instalações, chegando a utilizar a mesma quantidade de água consumida pelos animais. Recomenda-se um reservatório com capacidade de estocagem de água por um período mínimo de 3 dias, assegurando o abastecimento quando houver falta de água e for necessário um certo tempo para reparo do problema. Quarentenário. O objetivo da quarentena é evitar a introdução de agentes patogênicos, ou seja, causadores de doenças, na granja. É realizada através da permanência dos animais em instalação separada, por um período de pelo menos 30 dias antes de introduzi-los no rebanho. Essa instalação deve ser construída a aproximadamente 500 metros do sistema de produção e separada por barreira física, vegetal. A forma mais comum de entrada de doenças nas granjas é através de animais portadores assintomáticos. Esse período serve para realização de exames laboratoriais e também para o acompanhamento clínico, no caso de incubação de alguma doença. Durante a quarentena, os animais e as instalações serão submetidos a tratamento contra ecto e endoparasitas, independente do resultado do exame realizado. Fábrica de ração. Atualmente, a maioria das granjas de suínos tem optado por produzir a ração na propriedade. Nesse sistema, o produtor, além de baratear os custos com a alimentação, tem a possibilidade de controlar a qualidade da ração que será fornecida aos animais. Essa instalação deve ser construída próxima à entrada da propriedade para facilitar a chegada dos componentes da ração. O galpão deve possuir os seguintes equipamentos básicos para processamento da ração: triturador para grãos, balança para pesagem dos componentes, silo ou galpão onde os alimentos são armazenados e misturador, onde são misturados os ingredientes das rações. Neste slide, nós temos o exemplo de 2 fábricas de rações. A primeira é uma fábrica com capacidade maior, que nós observamos um misturador maior, observamos uma balança que é construída quando a gente tem uma granja com maior quantidade de animais. E nesta figura nós temos um exemplo de uma fábrica de ração menor. Nós observamos aqui um triturador de grãos com uma capacidade menor, e esse triturador ele já joga o material, já passa o material para o misturador, onde a ração propriamente dita, é misturada. Então, o dimensionamento da fábrica de ração, ele vai depender da quantidade de animais que a granja de suínos possui e, consequentemente, da quantidade de ração que é utilizada diariamente nesta granja.
nós podemos ter na granja também apenas um misturador de ração. Em propriedades pequenas, que já compram os ingredientes moídos, não há necessidade de ter o triturador de grãos. Então, tem-se na granja apenas o misturador que vai realizar aí a mistura dos ingredientes da ração. Aqui finalizamos o conteúdo sobre instalações para suíno. A seguir, iremos abordar o tema alimentação para suínos. Temos como objetivos neste tema conhecer a fisiologia da digestão dos suínos e identificar as exigências nutricionais dos suínos. O suíno é um animal monogástrico que possui o trato digestivo relativamente pequeno, com baixa capacidade de armazenamento. Possui alta eficiência na digestão dos alimentos e no uso dos produtos da digestão, necessitando de dietas bastante concentradas e balanceadas. O aparelho digestivo do suíno é composto por boca, esôfago, estômago, intestino delgado, que é dividido em duodeno, jejunum e íleo, intestino grosso, que é dividido em seco, cólon e reto, e ânus. Nos suínos, a digestão ocorre através da ação das enzimas digestivas presente nas secreções salivares, gástricas, pancreáticas e entéricas, e através da ação de alguns micro-organismos que habitam o trato gastrointestinal. Observem a figura do próximo slide. Esta figura apresenta a fisiologia da digestão do suíno. Então, a digestão do alimento no suíno, ela começa na boca, onde acontece a mastigação e a trituração dos alimentos. Na boca também há a produção de salivas e já inicia-se o processo de digestão de alguns carboidratos solúveis através do processo das enzimas presentes na saliva. Após passar pela boca, o alimento percorre para o esôfago, onde que dará acesso ao estômago. Estará presente no estômago o suco gástrico, que vai proporcionar a digestão dos alimentos que chegam até o estômago. A partir do estômago, o alimento vai passar para o intestino delgado, que é formado pelo duodeno, pelo jejúnio e pelo íleo. No intestino delgado é onde que vai acontecer a secreção, algumas secreções, como o suco pancreático, e que vai acontecer a digestão, a maior parte da digestão e a maior parte da absorção dos nutrientes. Após passar pelo intestino delgado, este alimento ele vai para o intestino grosso, que é formado pelo seco, pelo colo e pelo reto. No intestino grosso, nós temos a absorção principalmente de água e alguns minerais. É também no intestino grosso que vai acontecer a formação do bolo fecal, a formação das fezes. E nas fezes, ou melhor, aquilo que não é aproveitado pelo intestino, pelo animal, pelo todo o sistema gastrointestinal do animal, ele é excretado nas fezes do animal por meio do ânus. Então é assim que acontece a digestão nos
suínos. Iremos comentar agora sobre as exigências nutricionais dos suínos. Quando se fala em exigência nutricional, trata-se da quantidade mínima de um determinado nutriente que deve ser fornecida aos animais para satisfazer suas necessidades de mantença e de produção. As exigências nutricionais dos suínos variam de acordo com o potencial genético, a idade, o sexo, o peso e a fase produtiva em que os animais se encontram. Neste slide, nós apresentamos a vocês as exigências nutricionais dos suínos nas diferentes fases. Então, nós dividimos aqui na fase pré-inicial, inicial, crescimento, terminação e para as matrizes, as porcas que estão em gestação e as porcas que estão em lactação. Bom, se a gente observar a exigência em proteína dos animais, observem que a proteína nas fases iniciais, ela é maior do que nas fases finais dos animais. Então, os animais que estão na fase pré-inicial, inicial e em crescimento, eles têm uma maior exigência em proteína do que os animais que estão na fase de terminação. A mesma coisa acontece com as porcas. As porcas que estão em fase de lactação têm uma exigência maior quando comparada com as porcas que estão na fase de gestação. Essa exigência maior é devido à produção de leite, que vai amamentar, servir para amamentar os leitões nesta fase aí de lactação. É interessante ressaltar também a exigência de alguns aminoácidos para os suínos em todas as fases. Então, quando a gente for balancear uma dieta para suínos, nós precisamos levar em consideração alguns aminoácidos, principalmente lisina, metionina, metionina mais cistina e triptofano. São aminoácidos essenciais nas dietas dos suínos em todas as suas fases. É importante ressaltar também a exigência e a importância desses elementos nas dietas, que são os minerais. Então, a exigência em cálcio, em fósforo e em sódio também. São macros minerais que não podem faltar nas dietas dos suínos. A formulação de ração. A alimentação representa de 70% a 80% no custo de produção, exigindo uma atenção especial dos suinocultores. Assim, implica na escolha cuidadosa dos alimentos, na formulação precisa das rações e também na correta mistura dos ingredientes. A formulação de ração trata da quantidade calculada de cada ingrediente, com base na sua composição química e nas exigências nutricionais da categoria de animais a que a ração se destina. A escolha dos alimentos e a proporção com que cada um participa na ração depende do balanceamento de nutrientes desejado. Devem ser levadas em consideração também as limitações existentes em alguns ingredientes, como, por exemplo, problemas de toxicidade, manuseio, conservação e, em especial, o seu custo. Na composição de uma ração balanceada, a ser misturada na própria granja, devem estar alimentos energéticos, proteicos,
fontes de minerais e vitaminas, e também alguns aditivos. Vejamos cada um destes componentes. Classificação dos alimentos. Os alimentos, eles são classificados em alimentos energéticos. Esses alimentos são os alimentos que possuem menos do que 18% de fibra bruta e menos do que 20% de proteína bruta. O que nós temos de exemplo de alimentos energéticos? O milho, o sorgo, são exemplos, são os principais alimentos energéticos que nós temos. A mandioca também é um outro exemplo de alimento energético bastante utilizado no nosso país. O trigo, farelo de trigo, também é um outro exemplo de alimentos energéticos. E os alimentos proteicos? Os alimentos proteicos são aqueles que possuem menos que 18% de fibra bruta e que possuem mais do que 20% de proteína bruta. O principal alimento proteico que nós temos utilizado nas dietas de suínos é o farelo de soja. É o principal alimento proteico, ingrediente proteico que é utilizado nas dietas dos suínos. Mas nós temos exemplos também que podem ser utilizados, farelo de algodão, o farelo de amendoim, que também são outros ingredientes proteicos utilizados nas dietas dos animais. As vitaminas e os minerais são essenciais também nas dietas dos animais. Principalmente os minerais, os macros, o cálcio, o fósforo, o sódio, são elementos minerais que são extremamente necessários nas dietas dos suínos. E como vitamina, nós temos exemplos da vitamina A, a vitamina D e a vitamina E, que também são essenciais nas dietas dos suínos. Na alimentação dos suínos, nós encontramos já núcleos minerais vitamínicos prontos para serem misturados nas dietas e assim compor a ração dos animais. Os aditivos são elementos que são utilizados a fim de melhorar a qualidade das dietas. Então, como exemplo de aditivos, nós temos conservantes, nós temos palatabilizantes, e esses são utilizados em baixa quantidade e com a intenção de melhorar a qualidade da dieta ou de conservar a dieta dos suínos. Então, essas são as classificações dos alimentos e alguns exemplos de alimentos energéticos, proteicos, vitaminas e minerais e aditivos utilizados nas dietas de suínos. Na aula de hoje, estudamos sobre as instalações, sobre a digestão dos alimentos nos suínos e sobre o funcionamento do trato gastrointestinal. Estudamos também sobre alguns ingredientes utilizados na ração, importantes para o bom desempenho do suíno. Assim, finalizamos aqui a nossa aula. Bons estudos e até a próxima aula.